lembro apenas que conheço André Urani há muitos anos e há muitos anos quebramos o pau porque não concordamos em absolutamente nada. Nada. E por isso que eu sugeri uma coisa mais dinâmica. Fala 10 minutos, para que eu não tivesse que anotar a lista da total discordância que eu tenho sempre com André Urani. Em primeiro lugar, você não está falando contra a corrente, né? Todas as instituições financeiras internacionais dizem a mesma coisa. O Brasil está na direção certa, não se importe que vocês estão devagar, não, mas não sai daí. Vocês estão na direção certa. Então você não está contra a corrente, você está absolutamente a favor da corrente que nos coloniza, que nos domina. Mas apesar da estagnação, você acha que está bom. Por exemplo, você diz que a desigualdade caiu. Caiu ridículo. O Gini caiu de 0,59 em 2001 para 0,57 em 2004. É uma oscilação que corresponde a muitas oscilações de 1980 para cá. Essa queda é absolutamente, não merece um elogio nem mesmo uma menção. Nessas décadas de estagnação que o André Urani disse que mas a direção está correta, tem muita coisa boa, surgiu pela primeira vez na história desse país o desemprego aberto. E o desemprego até hoje é um dos maiores temores da população brasileira, coisa que ela não tinha até 1980, não havia desemprego aberto no Brasil. Havia os famosos 3% de desemprego ficcional. Né? A mobilidade baixou nesses anos que o André Urani chama de que estamos na direção certa. Ou seja, até 1980, a imensa maioria dos filhos tinha uma vida melhor que a dos seus pais. De 80 para cá, a imensa maioria dos filhos não consegue repetir o padrão de vida dos seus pais. Ou seja, uma sociedade que está retrocedendo e não avançando. Acesso aos bens. Eu recomendo a vocês o filme Céu de Sueli. Vocês vão ver como é que penetrou no Deep Nordeste, no fundo do Nordeste, todos esses gadgets mortos e tal, e vão ver o que resulta da vida de Sueli no Nordeste de hoje. É o filme mais didático para quem acha que melhorou o acesso aos bens, ou que isso tenha trazido felicidade, coisa que é o segundo ou terceiro objetivo da escolha da fábula do nosso querido, ou querido para você, Amartya Sen. Integração ao resto do mundo. O Brasil, no final dos anos 70, tinha uma pauta de exportação muito mais sofisticada. É claro que não perdemos tudo. Ainda exportamos aviões, ainda exportamos um ou outro bem sofisticado. Mas, de modo geral, voltamos a ser um exportador de matérias-primas. No final dos anos 70, nós estamos up-to-date quase com o mundo. Mais de metade da pauta de exportação brasileira era de produtos manufaturados da maior qualidade e com aceitação no mundo inteiro. Hoje, graças à China, viva a China, exportamos minério, exportamos madeira, essas coisas vagabundas. Né? Portanto, mentira, não temos nenhuma integração melhor com o mundo, temos uma integração muito pior com o mundo do que tínhamos há 30 anos atrás. Liberdade. Eu sou mais velho que André, sou mais velho que vocês. Eu tive meus anos pré-ditadura. E certamente gozávamos de uma liberdade tão maior do que a de hoje, onde há uma concentração de ideias, pelo menos na grande imprensa, que eu não sou um cientista político, mas não creio que havia tanta liberdade, que há tanta liberdade de imprensa hoje como havia na minha juventude. Por que não crescemos mais? André ameaçou nos falar das nossas instituições inadequadas. Eu fiquei muito curioso. Mas não tem jeito. Bate sempre na mesma coisa. A culpa está na legislação trabalhista. Não há liberdade de negociação. O país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, foi quem inventou o collective bargaining. É claro, lá existe mais liberdade sindical, concedo, né? Concedo. Mas o collective bargaining, ou seja, impedir que um trabalhador
negocie individualmente o seu contrato de trabalho, isso é uma grande conquista americana, né? Dar todo o poder aos sindicatos. Né? Grupos que se beneficiaram, ou seja, eles só são, eu digo eles, porque eles fazem parte de um grupo. Mas não está falando por ele, está falando por um grupo reacionário que domina essa área, pretende dominar essa área social no Brasil. É distribuição de renda entre trabalhadores. Então ele coloca como se a distribuição de renda no Brasil fosse daquele que perdeu seu emprego na Vale do Rio Doce a favor daquele do Cabo da Enxada. Ou seja, não é o rentista, não é o que recebe mais de metade da renda nacional sob a forma de juros. Não, esses não entram na equação deles. É trabalhador contra trabalhador. O trabalhador da substituição de importações contra não sei quem. É distribuição de renda entre a classe trabalhadora. É só isso que eles enxergam. Eles não enxergam que a remuneração do trabalho no Brasil é das mais baixas do mundo. É 48% do PIB. Quando qualquer país decente é 70% do PIB. E eles querem melhorar a distribuição de renda entre os trabalhadores. O que aconteceu? Que ele acha tão bom? Abrir a economia? Eu também acho. Não sou defensor de nenhuma mamata empresarial. Como Marx dizia, ser empresário não é uma sinecura. E a proteção pode transformar o empresário, a empresa, numa sinecura. Eu não estou defendendo isso. O que eu acho é que o velho e clássico Davi Ricardo tinha razão quando alertava: olha, livre comércio é muito bom, mas cuidado, não abram suas economias em situação de estagnação. Porque se a economia for aberta sem crescimento, vocês só vão gerar desemprego e vão transformar trabalhadores com habilidades manufatureiras em servos, em criadagem. Porque em estagnação, os ricos não investem, gastam em bens de luxo e em criadagem. E exatamente o que aconteceu com o trabalhador da Vale do Rio Doce foi ser taxista, que é uma espécie de criado, é um serviçal, está à disposição dos ricos. Você deu um exemplo que poderia estar em Ricardo, ou seja, você transforma um trabalhador num empregado doméstico, e que é o que aconteceu no Brasil, principalmente com as mulheres. A maior parte das oportunidades de emprego para as mulheres no Brasil foi o emprego doméstico, que é uma outra forma de falta de liberdade. Sim, tem 13º, tem carteira assinada, uma série de conquistas, mas, convenhamos, não aumentou a liberdade das mulheres brasileiras comparada com a liberdade das mulheres de países onde elas têm outras oportunidades que não aguentar mau humor de patrão ou de patroa, ou limpar vômito de patrão que chega tarde em casa e bêbado. Não é? Então, que liberdade é essa? Como que região metropolitana são um obstáculo? Como que dominam o país? Lula acabou de ser eleito com voto do interior. Em São Paulo ele perdeu. Então quem hoje está ganhando em poder é o interior, porque nós tivemos recentemente um país que no total cresceu pifiamente, mas no detalhe cresceu muito o agribusiness, o agronegócio, que se localiza naturalmente no interior e criou muito emprego em Mato Grosso, na parte, eu nunca sei, leste-oeste, eu perco a bússola, a parte oeste da Bahia, no Tocantins, na Amazônia, infelizmente com custos ambientais terríveis, mas vamos deixar isso de lado um instante. Então foi o interior que trouxe dinamismo, que trouxe emprego e empregos formais. No geral, a estagnação continuou e é isso que impede de São Paulo ser mais pujante. E os São Paulos e os paulistas, muito, pode desligar um instante, putos da vida, não votaram no Lula, mas o interior votou no Lula, inclusive por causa do Bolsa Família.